Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo Neco, o primeiro ídolo. O Corinthians no Campeonato Paulista. Neco estreia como titular. Como vencedor do torneio classificatório, o Corinthians é a grande atração do campeonato organizado pela Liga e marca a ascensão do time de várzea fora do círculo clubístico até então predominante. Quando o campeonato começa, Neco ainda não figura no primeiro quadro do clube, mas já é destaque entre o segundo e o segundo ou aspirante, onde eram preparados os atletas jovens com destino ao time titular. Nesse período é também chamado de Nequinho e participa de um começo de temporada nada animadora do time, com derrotas consecutivas entre crises de relacionamento e críticas a jogadores. Os sucessivos resultados negativos levam o técnico a promover várias mudanças na equipe principal, troca de atletas e táticas para conseguir melhor desempenho em seu primeiro campeonato. Neco estreia numa tarde fria do mês de outubro no Parque Antártica como titular no time do Corinthians, no time corintiano, contra o americano, em 19 de outubro de 1913, substituindo o jogador Carmo Campanella. Sua estreia no time é parte de uma reestruturação de toda a equipe, que tentava recuperar-se da má campanha. O Corinthians empata por 1-1 e Neco não marca. Viram-se mesmo famílias nas arquibancadas que acompanharam com interesse as várias fases do match. Era o último jogo do Corinthians no campeonato de 1913, que teve o americano como campeão e o time de Neco, penúltimo colocado. Não era uma jornada vitoriosa, mas serviria para que o time do Bom Retiro conhecesse os novos adversários, bem diferente dos contendores da Várzea do Carmo. Jogadas melhor executadas, treinos mais regulares e maior dedicação seriam exigidos para que o Corinthians mudasse suas atuações nas próximas campanhas. Com a chegada do Corinthians à disputa do Campeonato Paulista, houve significativa mudança no aspecto social, tanto entre jogadores quanto entre torcedores. Jovens operários e comerciários, originários dos bairros periféricos da cidade, passaram a disputar partidas contra jogadores de clubes de elite da cidade. Fenômeno idêntico ocorre entre os torcedores. Não eram mais apenas os senhores encasacados, não eram mais apenas os senhores encasacados, as senhoras luxuosamente vestidas que compareciam às tardes ao velódromo ou ao Parque Antártica para assistir às disputas de futebol. Homens e mulheres de origem social modesta perdão, homens e mulheres de origem social modesta corriam aos campos trazendo sua vibração e sua torcida pelo Corinthians. Nesse final de ano, após o campeonato, a nova disputa entre paulistas e cariocas, que posteriormente se tornaria jogo quase que obrigatório, sempre com acirradas disputas. Neco não foi convocado para o encontro de paulistas e cariocas desse ano, jogar apenas uma partida durante o campeonato, sem despertar atenção, fato que não se repetirá nos próximos jogos, onde terá participação destacada. Estreou no time principal do Corinthians apenas no último jogo da equipe, no Campeonato Paulista de 1913, embora Neco representasse muito da alma do clube que nascia. Vindo do Botafogo, o time de várzea que forneceu muitos jogadores para o Corinthians, Neco jogou nos quadros de divisão inferior até estar apto a assumir a posição de titular já no primeiro campeonato. Sua vida sempre fora ligada ao clube do Bom Retiro, ao qual se dedicou com um grande empenho, cometendo inclusive algumas peraltices, fruto de sua idade e de seu temperamento. Foi presente de Neco, como já se afirmou, a segunda bola de futebol que o time teve, mesmo sendo ele um rapaz de poucas posses. Também foi de Neco a autoria do plano que salvou todos os pertences do clube no ano que antecedeu ao primeiro campeonato. A agremiação não possuía recursos, problema enfrentado reiteradas vezes ao longo de sua história. Sem dinheiro para pagar o aluguel do imóvel que abrigava a sede, o proprietário trancou as portas do prédio, encerrando todos os bens do clube, atas, taças, materiais esportivos, etc. Tudo ficaria preso até o pagamento dos débitos. Os rapazes do clube resolvem o problema de forma simples. Durante a noite, Neco, ainda adolescente, e alguns colegas
utilizando uma escada, pulam a janela, pegam todo o patrimônio material do clube e desocupam a sede. Meses depois, efetua-se uma coleta entre os associados para saldar o compromisso, que ameaçava a inviabilização do time por muito tempo. Notas: 1. No Campeonato Paulista de 1913, Neco disputou pelo segundo quadro do Corinthians as seguintes partidas: 20/4, Corinthians 3, Germânia 5. 11/5, Corinthians 0, Internacional 5. 25/5, Corinthians 2, Americano 2. 8/6, Corinthians 8, Ipiranga 0. 22/6, Corinthians 2, Santos 0. O Santos é o Santos atual mesmo. Ele entra também no campeonato em 1913 sem precisar fazer jogo classificatório, né? Muito estranho. 7 de setembro, Corinthians e Germânia. Placar do segundo quadro não disponível. 21 de setembro, Corinthians 0, Internacional 0. O estado de São Paulo, 20 e 21/4 de 1913. Correio Paulistano, 12/5 de 1913. O estado de São Paulo, 11 e 12/5 de 1913. Aqui agora vai se repetir vários nomes de jornais aqui que eu acho que não vai agregar o vídeo. 2. Formação do primeiro quadro do Corinthians durante o campeonato de 1913. Primeiro quadro: Casemiro do Amaral, Casemiro I, goleiro. Fulvio Bente, Casemiro Gonzalez, Casemiro II. Ou seja, eram os irmãos Casemiro. Ou não, perdão. Acho que eles não eram irmãos. Mas eles não eram irmãos, eles só eram Casemiros. Então, o Casemiro I é goleiro e o Casemiro II é jogador de linha. Francisco Lepre, Alfredo de Assis, Francisco Police, Carmo Campanella, Antônio Pérez, Luiz Fabi, César Nunes e Joaquim Rodrigues, Amilcar Barbuí e Manuel Nunes, o Neco. 3. Neco estreou no primeiro quadro no jogo Corinthians 1, Americano 1, em 19 de outubro de 1913, no Parque Antártica. O Corinthians contou com Casemiro I, capitão, Fúvio e Casemiro II, Police, Bianco e César, Pérez, Amilcar, Nequinho, que é o Neco, Cotó e Joaquim. O americano estava assim escalado: Hugo, capitão, Pereira, Itaboraí, Bertone I, Bertone II, Sebastião, Irineu, Maurício, Décio, Alencar e Hopkins. Os gols foram marcados por Amilcar e Décio. O Comércio de São Paulo, 20 de outubro de 1913, e o Estado de São Paulo e Correio Paulistano de 19 e 20 de outubro de 1913. Agora, aqui ó, 1913, atuação de Neco, jogos, gols e títulos. Em 1913, o Neco jogou apenas o último jogo do campeonato como no primeiro quadro. Então, jogo pelo Corinthians, primeiro quadro, 1. Gols, nenhum. Título, nenhum. Equipe base: Casemiro do Amaral, Fulvio Bente e Casemiro Gonzalez. Joaquim Rodrigues, Alfredo de Assis, Francisco Police, César Nunes, Antônio Pérez, Luiz Fabi, Amilcar Barbuí, Francisco Lepre e Carmo Campanella. Neco entrou no lugar do Carmo Campanella. Artilheiros: Joaquim Rodrigues com 3 gols e Amilcar com 3 gols. Observação: Casemiro do Amaral fica conhecido como Casemiro I, Casemiro Gonzalez, Casemiro II. E aqui tem uma informação interessante. Segunda visita do Corinthians Casuals ao Brasil. No caso, ainda era Corinthians FC. Quando o Corinthians londrino voltou ao Brasil em 1913, teve os adversários do Rio e São Paulo uma resistência mais dura. Os discípulos já não eram aqueles de 1910 que se deixaram derrotar facilmente. O Corinthians inglês, dessa vez, sofreu uma derrota no Rio e foi obrigado a um empate em São Paulo. O famoso quadro amador londrino veio, como o da vez anterior, a convite do Fluminense. Mazzoni, no livro de 1950, página 88.
Tem mais algumas informações aqui. 4. Várias alterações foram feitas pelo técnico, capitão e goleiro Casimiro do Amaral. César, irmão de Neco, aceitara recuar e ganharia o apelido de Paredão. Lourenço de Aféria, em obra citada anteriormente, página 82. O Estado de São Paulo, de 20 de outubro de 1913. Campanha do Campeonato Paulista de 1913, conforme o jornal Correio Paulistano, em 20 de outubro de 1915. Clube Americano, 13 pontos. Ipiranga, 9 pontos. Esporte Clube Internacional, 7. Esporte Clube Corinthians Paulista, 6. Germânia, 5. E o campeão foi o americano. 7. De 1907 a 1912, o cotejo entre os Scratches do Rio e São Paulo ficou de todo paralisado. Coube ao Correio da Manhã tomar a iniciativa de instituir uma taça com a sua própria denominação para ser disputada entre os dois selecionados. Quando aquele órgão carioca instituiu tal prêmio, a LMSA, Liga Metropolitana de Esportes Atléticos do Rio, mantinha relações com a Liga Paulista de Futebol. Por isso, coube ao quadro dessa entidade enfrentar pela primeira vez os cariocas em disputa da Taça Correio da Manhã. O jogo este realizado no Rio, no campo do Fluminense, a 16 de novembro de 1913, sob a arbitragem de A. Borgerf, ou Borgert, enfim. Não houve vencedor, sendo o resultado de 0-0. Os quadros foram estes. Seleção Paulista tinha Casemiro Menezes e Chico Neto. Bertone II, Bertone I e Bucker. Mendes, Aquino, Décio, McLean e Baumgartner. A seleção carioca tinha Robinson, Píndaro e Nery. Lincoln, Rolando e Pernambuco. Oswaldo Gomes, Sidney, Welfare, Mimi e Lauro. Tornou-se desde aí o clássico match do futebol brasileiro, obrigatório várias vezes, todos os anos. Disse Mazzoni na obra citada anteriormente. 9. Conforme informa Lourenço de Aféria em seu livro citado, a segunda bola de presente de um garoto que acabou sendo um dos nossos melhores jogadores, Neco, em Coração Corintiano, página 62.